Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Arte Regional. Eu sou o Edu Zanotti e a proposta desse podcast é nós falarmos um pouco da arte, do folclore, da cultura de uma região específica do Brasil. Nesse primeiro episódio, o episódio de estreia, nós falaremos sobre o Vale do Paraíba e o nosso convidado especial é o Moringa. Tudo bem, Moringa? Como que você tá? Olá, Eduardo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fala para quem está nos ouvindo quem é o Moringa. Bom, sou músico percussionista, arte educador e brincante, tenho formação em licenciatura em música e pós-graduação nas áreas de educação musical e música popular. Estudei percussão afro-peruana, afro-cubana e cubana na IMESP, antigo LM. Participei de vários grupos e big bands de São Paulo. Viajo o Brasil lecionando workshops e oficinas de ritmos afros brasileiros e oficinas de educação musical. Gravei o CD Cantigas de Roda, um projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e entre outros projetos. E qual é o seu papel, Moringa, aqui no Vale do Paraíba? Atualmente, aqui no Vale do Paraíba, eu faço a coordenação do projeto TAMA, que é um centro de pesquisa e estudos dos ritmos afros brasileiros, patrocinado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Sou professor do projeto Guri, Polo Campos Jordão, onde eu leciono percussão popular. Sou percussionista do grupo Fuá Rabecado, que é um grupo que pesquisa a cultura caipira aqui do Vale do Paraíba, entre outros projetos musicais também. Que legal, Moringa, eu queria justamente falar um pouco sobre folclore. Aliás, você me puxou a orelha um pouco antes sobre folclore, não é o termo correto a ser usado, não é verdade? Realmente, Edu, o termo folclore ele já não é mais utilizado no meio acadêmico, e sim cultura tradicional. Verdade, legal. Lembrando que o termo folclore, por muitos e muitos anos, ele tem sofrido uma carga pesada no sentido de imobilidade sem flexibilidade de inovação. Pois é, e ninguém sabe disso, né? Bom, a partir de agora eu vou usar o termo correto, né, Moringa? Mas sempre que a gente fala então dessa arte tradicional, ou o folclore como a gente aprende desde de criança, sempre se pensa a nível nacional, aquela coisa que a TV mostra, né? Desde pequeno eu via o Sítio do Pica-Pau Amarelo e era aquela coisa do Saci, a Cuca, era uma coisa sempre muito fechada. E as pessoas acabam fugindo, né, e se esquecendo, não prestando atenção no que é a arte tradicional da sua região, que é muito importante e muito rica, não é verdade? Sim, podemos dizer que cultura tradicional é um modo de agir, de pensar e sentir de um povo ou grupo, com qualidades e atributos que são próprios. Porém, é comum existir uma relação muito forte voltada aos dias atuais e não apenas ao passado, né? E muito embora o assunto cultura popular tenha universalidade, acontecem adaptações e acréscimos locais, regionais, constantes e inerentes a cada região. E é interessante, né, isso que você comentou, porque essa tradição, né, essa arte, ela está presente no dia a dia das pessoas, mais do que elas imaginam, né? É interessante notar que aqui no Vale do Paraíba, que ainda nos tempos de hoje, nos mercados municipais de Paraibuna, Caçapava, Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, né, a gente encontra os senhores, né, reunidos a comprar o seu fumo de corda para pitar seu cigarrinho de palha. Você encontra aquelas mulheres farinheiras vendendo suas farinhas, rapaduras, farinhas de paçoca, o som mântrico das novenas, o som rasqueado da viola caipira, os cânticos em romarias. Olha só. Tudo isso entrando em nossos poros, o nosso corpo e mente e coração. E vale lembrar que a região do Vale do Paraíba ela é composta de 39 cidades, né? Então, Vale do Paraíba e litoral. E existe aqui no Vale do Paraíba uma cultura tradicional viva e dinâmica, através do qual se exprime a vida do homem piraquara. Piraquara é o termo que é utilizado para o homem que é o habitante que vive à margem do rio,
do Rio Paraíba do Sul, né? É o rio que corta aqui o Vale do Paraíba. E é chamado de caipira e pescador. O Vale do Paraíba é uma região rica em diversidades étnica e cultural. Plural em sua identidade, tipo o índio, o afrodescendente, o imigrante, o urbano, o sertanejo, o piraquara, né, com o homem que vive na beira do rio, o caiçara e o caipira. Uhum. E entre as manifestações que eu posso citar, é a Folia do Divino, a Festa do Divino em São Luís do Paraitinga, né, uma mega festa, né, de cultura tradicional. Tem as Folias de Reis, Moçambique com manejo de bastões, a congada, o jongo, que é tradicional aqui do Vale do Paraíba, a catira, que é a dança, né, que utiliza palmas e pé, a dança de São Gonçalo, festa dos tropeiros em Silveiras. Também temos o festival do Içá, lá em Silveiras. O Içá é aquela formiga, né? Uma formiga. Legal você mencionar isso. Que o pessoal utiliza muito na gastronomia aqui. E lá você vai encontrar nesse festival de Içá cerveja feita de formiga, pastel de formiga, né, o arroz com a formiga Içá. Então tudo envolvendo a gastronomia da formiga, do Içá. É bem interessante. Entre outras manifestações culturais também. Então o Vale do Paraíba é muito rico, assim, para mim ele aqui no estado de São Paulo é a maior potência que tem de cultura tradicional, eu acredito, aqui no Vale do Paraíba. Poxa, Moringa, interessante mesmo, bastante rica. Eu não sabia que era tão importante assim essa região do Vale do Paraíba. Agora, falando um pouco sobre você, qual é o seu papel? Como você contribui para propagar ou na manutenção dessa cultura aqui no Vale do Paraíba? Bom, a minha contribuição, né, meu papel é através de atividades pedagógicas musicais, né, que giram em torno da cultura tradicional, da cultura popular. Então fazendo com que os educandos eles conheçam, né, as suas raízes, a sua linguagem, a sua história, a sua comunidade. E através de exemplos, né, dentro das aulas eu costumo levar a Folia de Reis. Então eu vou lá, falo sobre a instrumentação da Folia de Reis, né, quais são os instrumentos, como que é o ritmo, né, o ritmo tocado, o ostinato. Falo sobre os palhaços, né, que são os marombos, né, da Folia de Reis. E por aí vai, falo também sobre Congada, Moçambique, as manifestações do Vale do Paraíba e do Brasil também. Fazer uma citação de Mário de Andrade, para pensar global é preciso conhecer o próprio quintal. Mário de Andrade. Poxa, Moringa, que legal! Olha, eu não tinha conhecimento de toda essa cultura, inclusive nem do tamanho daqui da região do Vale do Paraíba. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final desse episódio. E, olha, nós temos assunto aqui, daria para fazer uma conferência o dia inteiro. Então, é muita pretensão querer fazer em um simples podcast. Mas, eu queria agora deixar para você o espaço para você dar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. O microfone é seu, manda ver. Bacana! Eduardo, muito obrigado pelo convite. Gostaria aqui de convidá-los agora para conhecer um trabalho no qual faço parte, que é o grupo Fuá Rabecado, que recentemente a gente gravou um espetáculo musical chamado Fuá Caipira. Esse espetáculo ele foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura aqui de São José dos Campos. E esse espetáculo ele narra o contexto e a trajetória cultural das manifestações da região do Vale do Paraíba, fazendo um passeio por ritmos e manifestações rurais. Dentre delas está o jongo, o Moçambique, a Folia de Reis, né, o calango, e entre outras manifestações. Então entre lá no YouTube, clique lá Fuá Rabecado, Show Fuá Caipira. E também no Facebook,
nossa página Fuá Rabecado, Fuá Caipira. Entre lá, dá um joinha pra gente lá, ok? Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Vovó, pra que você quer me dar? Ó, que você já não sabe costurar. Legal, Moringa. Eu vou deixar os links que o Moringa mencionou na descrição do áudio ou na descrição desse vídeo, tá bom? Então, Moringa, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi fantástica. Agradeço demais mesmo. Depois eu te mando o material para você ver, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Esse é o final do podcast Arte Regional. Hoje com o episódio Vale do Paraíba e nosso convidado foi o Moringa. Na semana que vem nós falaremos sobre o litoral sul de São Paulo e teremos um convidado muito especial. Até lá! Aqui de baixo e lá de cima, peço licença aos mestres do Vale do Paraíba pra cantar